Então nós estamos no capítulo 4 de Neemias hoje, vamos para o capítulo 4. E Neemias é um homem cheio de coragem, como nós já temos visto aqui. É um homem íntegro, mas acima de tudo é um homem que teme a Deus e é um homem de oração. E é um homem que ama a Deus e que ama o seu povo. E, pessoal, quando nós temos isto num homem, nós temos um homem que é capaz de mudar o mundo. Quando temos homens tementes, fiéis, de oração, que temem a Deus, amam o seu povo, temos tudo o que precisamos ter. Foi esse amor a Deus por parte de Neemias, foi esse amor ao povo, que levou com que Neemias deixasse a sua corte, a corte persa, porque ele trabalhava para o imperador, que ele deixasse por um tempo e fosse ter com o seu povo que estava a viver em aflição. Porquê? Porque ao fim de 70 anos de exílio, eles tinham agora regressado, já há alguns anos atrás, tinham reconstruído as casas, tinham reconstruído o templo, mas as muralhas continuavam desfeitas, os portões continuavam em baixo. Por isso era uma cidade vulnerável a ataques exteriores, mas também era uma cidade que não dignificava aquilo que ela devia de ser. Porque aquela cidade, a cidade de Jerusalém, era a única cidade na face da terra onde Deus tinha marcado o encontro entre a humanidade e Ele próprio. Era o único lugar onde estava o templo de Deus. Então o templo de Deus devia de estar numa cidade digna, bela, fortificada, protegida. E Neemias então tem no coração ajudar o seu povo. Ele vai orar a Deus, ele vai planear, ele vai ter a autorização do imperador persa para então ter esse tempo de ausência. Ele vai receber umas cartas do imperador para ter um salvo-conduto para chegar até lá. O imperador ainda lhe vai dar madeira para ele construir as coisas. Vai ter ainda uma escolta para o guardar em segurança na viagem e lá mesmo em Jerusalém. Então Deus abriu-lhe as portas todas. Deus foi-lhe abrindo as portas e ele foi. Quando Neemias chega lá, Neemias descansa. Depois Neemias vai ver as muralhas, vai ver como é que está, para poder ter uma avaliação correta a fim de fazer um planeamento cirúrgico que de facto fosse ao encontro das reais necessidades. E assim que ele apresenta esse projeto ao povo, o povo abraça. O povo junta-se a esse plano, a esse objetivo de reconstruir as muralhas. E isso foi o que vimos da outra vez no capítulo 3. O povo a organizar-se. E nós vimos esta organização por parte de Neemias a funcionar como um relógio suíço. 41 grupos diferentes de pessoas do povo ficaram com partes diferentes da muralha para reconstruir. Cada um com a sua parte da muralha. E nós vimos a unidade, como a unidade no povo fez toda a diferença. E a partir daí nós vimos que é a unidade em torno das coisas que importam na igreja que vai fazer com que a igreja avance. Nas coisas que importam. Não em interesses pessoais, não em gostos pessoais. Isso às vezes pode juntar alguns de nós em pequenos grupos porque gostamos das mesmas coisas, temos mais ou menos a mesma idade, então nos juntamos. Mas não é essa unidade que vai fazer a igreja avançar contra as portas do inferno. A igreja é chamada a fazer o quê? A igreja é chamada a adorar a Deus, glorificar a Deus e é chamada a convocar todos aqueles que não adoram a Deus a fazê-lo, a trazê-los para adorarem a Deus. Isto é missão. Então, o que é que a igreja tem que fazer? Adoração e missão. Sempre. Estas duas coisas juntas. E quando nós temos uma igreja local, e eu espero que seja isto que esteja a acontecer com a nossa igreja, quando nós temos uma igreja local que começa a viver estes aspectos que conferem a verdadeira unidade, quais são? Vimos 4. A pessoa de Jesus como cabeça e o seu espírito como elo de ligação entre os vários membros que age gerando santidade, poder e vida. A fé nas verdades bíblicas reveladas pelas Escrituras. A esperança colocada no lugar certo, nas promessas de Deus. E o amor recebido da parte de Deus e dado a Deus, o amor recebido dos irmãos e dado aos irmãos. Quando tivermos uma igreja que se une cada vez mais em torno destes 4 fatores, Jesus e o seu espírito, a fé, a esperança e o amor, nós vamos ter uma igreja onde vai haver crescimento em adoração e crescimento na missão. Os membros dessa igreja vão crescer cada vez mais numa vida de adoração a Deus, em qualquer esfera da sua vida. Não apenas nos cultos, nas reuniões em que vão 1 ou 2 vezes por semana, mas em todas as esferas da vida, no trabalho, na família, em casa, na rua, onde quer que forem. E o cristão vai crescer no seu envolvimento na missão. Partilhar o Evangelho com os outros, servir aqueles que estão à nossa volta. Imaginem uma igreja assim, onde cada cristão, todos, cada membro,
Tu, aquele que está à tua direita, aquele que está atrás de ti, aquele que está à tua frente, todos, em que todos começam a adorar cada vez mais a Deus e melhor e começam a se envolver mais intencionalmente e mais intensamente na missão. Uma igreja assim é uma igreja que não somente agrada a Deus, mas é uma igreja que faz o inferno tremer. O inferno treme quando vê uma igreja assim. Os líderes das nações vizinhas de Israel também começaram a tremer ao ver o povo a iniciar a construção dos muros e dos portões. Os muros e os portões estavam no chão, estavam em ruínas, desde que Nabucodonosor tinha invadido Jerusalém há mais de 100 anos atrás. Ninguém lhes tinha tocado. E agora o que nós vemos é o povo a tomar a iniciativa. Por isso as nações vizinhas à volta começaram a ficar furiosas. Sempre que há progresso, há dor na nossa vida. Sempre que queremos dar passos de progresso e de avanço, vai haver dor. Onde há avanço no reino de Deus, vai haver ataques das trevas. Ponto final. É tão simples quanto isto. Vai haver ataques das trevas e daqueles que têm o coração cheio de trevas. Daqueles que têm o coração cheio de trevas. Onde há coisas boas que produzem bem nos outros, Satanás sempre se vai levantar para fazer aquilo que ele gosta de fazer. Matar, roubar e destruir. Agora, como é que podemos reconhecer esses ataques do inimigo? Como podemos reconhecer os ataques do diabo? Agora, esta pregação não é para aqueles que estão conformados e que não tentam avançar em progresso na sua vida cristã, na sua vida como de casados, na sua vida na cidade, de serviço. Não é para esses. Para esses que querem continuar estagnados e que não querem saber de nada disto, esta pregação não é para esses. A pregação é para aqueles que, de facto, querem avançar e que já têm dado passos concretos e que veem que o inimigo está a atacar. Como reconhecer esses ataques? E como responder a esses ataques. Então hoje vamos ver 2 assaltos. Sabem aqueles desportos de luta? Normalmente têm vários assaltos. Vamos ver 2 assaltos hoje entre o reino das trevas e a igreja do Antigo Testamento. No nosso texto de Neemias 4, versículo 1 até ao 6 para já. Neemias 4, 1 a 6. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. Então, diante dos seus compatriotas e dos poderosos da Samaria, disse: o que esses fracos judeus estão a fazer? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção dos nomes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: mesmo que construam, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. 4. Ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados. Faz recair sobre a cabeça deles o insulto que proferem. Faz também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o pecado deles, pois te provocaram a ira diante dos construtores. Assim, construímos o muro até metade da sua altura em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Este assalto vai ser dividido em 2 partes. Primeiro o ataque dos inimigos, depois a resposta da igreja do Antigo Testamento. Então encontramos novamente no versículo uma personagem que já esteve connosco no capítulo 2, Sanbalate. Ele é quem vai começar o ataque. Sanbalate é quem vai começar o ataque. Sanbalate provavelmente foi governador da região norte da Samaria. Ele era de uma região, em princípio, chamada Oron, e por isso ele é chamado de Oronite, que ficava a nordeste de Jerusalém. Então, ele tinha dificuldades que agora Israel se começasse a levantar, que Jerusalém se começasse a levantar. E Neemias diz-nos o quê? Neemias diz-nos que assim que ele vê que as construções começam a acontecer, 2 emoções brotam nele. As mesmas emoções que sempre surgem nos inimigos que não querem ver coisas boas e as coisas de Deus já avançar. 2 emoções. Quais são? Ele fica furioso e indignado. Furioso e indignado. E, além de ficar indignado e furioso, ele vai começar a ridicularizar a iniciativa deles por meio de 5 perguntas. 5 perguntas. Perguntas cheias de sarcasmo. 1. O que é que estes judeus fracos estão aqui a fazer? 2. Eles vão se conseguir fortalecer. 3. Vão sacrificar. 4. Vão acabar a obra num só dia. 5. Vão conseguir fazer reviver pedras a partir deste lixo e de pedras queimadas. Agora, estas palavras, estas perguntas que ele proferiu, de alguma forma chegaram a Neemias. Porque ele estava com o seu exército, estava com os líderes da Samaria, mas o texto diz-nos que Neemias soube disto. Então, de alguma forma, chegou a ele.
Outra coisa importante aqui, Sanbalat certamente sabia que Neemias estava a agir sob a autoridade do rei da Pérsia. Porquê? Porque ele veio com escolta, porque ele veio com as cartas, porque ele teve a dispensa. Então, ele estava sob a autoridade do rei da Pérsia. Portanto, Sanbalat não podia ter uma iniciativa oficial, militar contra Jerusalém. Porque fazer isso era insurgir-se contra o próprio rei da Pérsia. Portanto, ele vai arranjar uma outra estratégia para conseguir aquilo que quer, travar a obra e a construção do muro. Qual é a estratégia dele? Palavras. Palavras. Palavras negativas. Palavras de intimidação. Palavras de escarnecimento. Palavras de inferiorização. De modo a travar o povo, a desmoralizar o povo. E lembrem-se, isto estava a funcionar que nem um relógio suíço, ok? 41 grupos diferentes a fazerem a sua parte. Se um grupo fosse atingido pela desmoralização, outro grupo podia ser atingido pela desmoralização. E por aí fora, quanto mais desmoralizados há num lugar, mais depressa essa desmoralização se contamina e as coisas param. E era isso que Sanbalat queria fazer, e é isso que Satanás sempre quer fazer, mas já vamos a Satanás depois. Então, primeiro Sanbalat faz o quê? A gente vai ver cada uma das perguntas e o que é que ela especificamente atacam. Primeiro Sanbalat os chama de fracos. Ele descreve-os como fracos, ou seja, como um grupo de judeus que acabou de regressar do exílio, fadados à extinção. Não vai durar muito, este povo, são fracos. Na segunda pergunta, ele coloca em causa a força deles para reconstruir o muro. Ele está a dizer que aquilo que eles têm ali à frente é uma tarefa além da capacidade deles. Ou seja, está a dizer que eles são incapazes. Na terceira pergunta, e esta é muito importante, ele coloca a adoração deles em causa. Ele tenta desconectar a fé em Deus daquilo que eles estão a fazer. Ou seja, o que é que ele está a querer fazer? Ele está a perguntar assim, vocês acham mesmo que Deus está com vocês? Acham que é por muito sacrificarem a Deus que as vossas muralhas se vão reconstruir? Acham que Deus vos vai suportar, apoiar, ajudar, fortalecer? Ele está a colocar a fé deles em causa. Na quarta pergunta, Sanbalat lembra-lhes da imensidão do projeto. Aquilo era um projeto para década, ok? Era um projeto para vários anos. E na última pergunta, na quinta, ele quer-lhes mostrar que aquela tarefa que eles têm em mãos é impossível. Ou seja, meus amigos, vocês estão loucos. Vocês acham que conseguem, a partir de lixo, a partir de entulho, a partir de pedras queimadas, fazer muralhas? É impossível. 5 perguntas para desmoralizar. E se não bastasse, junta-se a ele Tobias, Amonita, outra nação vizinha. E o que é que ele vai fazer? Também vai ridicularizar a iniciativa deles. E vai mais longe. Ele vai dizer assim, ok, muito bem, vocês até podem construir a muralha, mas o que vai acontecer é, se passar uma raposa em cima dela, vai cair. Ou seja, o vosso esforço é inútil, vocês vão continuar a ser vulneráveis. Por muito que façam, por muito que aconteça, vocês vão continuar a ser vulneráveis. Não vale a pena tanto esforço. E agora vamos de repente encontrar a resposta de Neemias. No versículo 4 vemos imediatamente a resposta de Neemias. Uma oração. É repentino. Aparece no texto de repente, sem nenhuma introdução, sem nada. A oração aparece, uma oração relâmpago, uma oração flash. Exatamente como nós encontramos lá atrás, Neemias, quando ele foi falar com o imperador, e o imperador lhe perguntou, Neemias, o que é que queres que eu faça por ti? Neemias imediatamente em pensamento ora a Deus. Neemias não pede uma pausa, uma licença para ir à casa de banho e ir conversar com Deus. Ele de repente ali ora a Deus em pensamento. Logo, surge oposição, Neemias ora. Oração, primeira resposta. E nós vemos em Neemias um homem de oração desde o início até ao fim do livro. E esse é o segredo do sucesso da construção das muralhas. E a oração de Neemias pode ser dividida em 2 partes. Uma, a parte em que ele pede a Deus, Deus ouve-nos, olha como estamos a ser desprezados. Ou seja, ele está a pedir a Deus, fica aqui do nosso lado, junta-te à nossa causa, luta a nossa luta. E segunda parte, nós temos aqui uma oração imprecatória. O que é uma oração imprecatória? É uma oração que nós encontramos em vários lugares da Bíblia, em especial nos Salmos, em que se pede juízo divino, que Deus haja com justiça contra os nossos inimigos. Que Deus haja com justiça, com juízo contra os nossos inimigos. E Neemias pede aqui a Deus que Ele frustre todas aquelas iniciativas, que Ele frustre todos aqueles planos, que sejam eles a sofrer vergonha e não o povo de Deus. Agora, isto pode acontecer estranho aos nossos ouvidos pós-modernos, tão politicamente corretos, de ouvir um tipo de oração destas para Deus fazer justiça, incluindo Ele vai dizer, Deus não perdoa os seus pecados, Deus não encobre as suas iniquidades. Isto pode-nos fazer confusão, mas há algo aqui que nos mostra e que traz o sentido da oração de Neemias e que mostra que não é uma oração errada.
Neemias pede juízo não por uma questão de vingança pessoal. Aquilo não é pessoal. Aquilo que os inimigos estão a querer fazer é contra quem? É contra o próprio povo de Deus. É contra a glória de Deus naquela cidade onde Deus se reúne com o seu povo. Neemias entrega já aquele que julga retamente. Por isso, Neemias, ao fazer esse movimento, ele está a tirar do coração dele qualquer possibilidade de amargura, de desejo de vingança, porque ele está a dizer, olha, Deus, não sou eu que vou fazer justiça, és tu que vais fazer justiça. E assim que Neemias termina de orar, vemos a segunda resposta. Primeira resposta, oração, face ao ataque e à oposição dos inimigos. Segunda resposta, ação. O que é que eles fizeram? Eles focaram-se inteiramente no trabalho. Eles dedicaram-se no trabalho. Ou seja, quanto mais nos batem, mais nós vamos nos focar naquilo que temos para fazer. Foi isso que nós vimos aqui acontecer. E vejam só, pasmem só. O que é que eles fazem? Eles concluem metade da altura da muralha em toda a sua extensão. Metade do trabalho é feito. Em menos de nada. Apesar de todas as acusações, de toda a oposição, fazem o trabalho em menos de nada. Metade do trabalho está feito. Porquê? Porque eles mantiveram-se focados no trabalho. Neste texto nós encontramos aqui uma das estratégias mais usadas por Satanás, pelas trevas, e por quem tem o coração cheio de trevas, cheio de maldade. Pode ser no nosso local de trabalho, infelizmente às vezes pode ser na nossa família. Nós encontramos a estratégia principal que eles usam para desmoralizar quem quer viver como deve de viver. Palavras. Essas palavras visam criar um efeito negativo no alvo. São palavras negativas, mentirosas. Elas até podem partir de factos verdadeiros, de coisas que foram ditas, de coisas que foram feitas, mas depois distorcem-nas de uma tal maneira para nos atacar, para desestabilizar o cristão. Aí Satanás começa a atacar. Aí as pessoas que estão à nossa volta e têm o coração cheio de maldade começam a atacar também. Quando fazemos este movimento de sair da zona de conforto, de começar a viver intencionalmente quem devemos ser como pais, como mães, como cristãos, os ataques vêm do diabo. E eles são diretos, eles são indiretos, eles são subtis ou então são descarados, eles são pela sedução e o engano ou então eles são pelas dores das circunstâncias difíceis. O ponto é que Satanás vai vir com tudo Satanás vem. Agora vejam este detalhe que eu frisei há pouco e aqui trago de novo. Sanbalat não podia tomar qualquer iniciativa oficial contra Jerusalém, porque isso seria insurgir-se contra o rei da Pérsia. Satanás não pode tocar na alma do cristão, porque oficialmente o cristão pertence a Deus. Nenhum demónio pode possuir a vida de um cristão. Por isso, Satanás vai usar outras estratégias. Ele vai andar em torno do cristão como um leão que ruge em torno do cristão para tentar desmoralizar o cristão, para tentar paralisar o cristão, para que o cristão pare de se envolver naquilo que ele tem que se envolver. E Satanás vem com aquilo que é de maior especialidade dele. Mentiras. Mentiras. E essas mentiras visam sempre e principalmente a identidade do cristão, menosprezando, ridicularizando e inferiorizando. E a igreja ao longo da história tem sido gozada, tem sido ridicularizada. Mas onde é que ela está hoje? Espalhada pelos quatro cantos desta terra. Nós encontramos David e o povo de Israel a serem ridicularizados por um gigante, Golias. Os nossos filhos ouvem essas histórias, eles sabem. Como Golias desprezou David. Será que vocês não têm aí um combatente páreo para mim? Um que seja à minha altura? Não há ninguém à minha altura. Então, Golias desprezou David, desprezou Israel, desprezou o Deus de Israel. O próprio Jesus foi ridicularizado. Não sei se lembram daquele episódio com Jairo, em que a filha de Jairo estava doente. Ela morreu, entretanto. Jesus chegou com Jairo à casa. E Jesus, quando chega à casa, diz, não se preocupem, a menina dorme. Jesus sabia que ela estava morta, mas Jesus ia acordá-la, ia despertá-la para a vida, ia ressuscitá-la. Só que aquelas pessoas contratadas, que naquela altura fazia-se isso, e algumas culturas ainda se faz, contratadas para chorarem, qual foi a reação delas ao ouvirem Jesus dizer que a menina dormia? Começaram a ridicularizar Jesus. Jesus, quando está na cruz do Calvário, multidões de pessoas passam, todo o tipo de pessoas, os soldados, os líderes religiosos, o povo, e todos ridicularizam Jesus ali na cruz. E vejam este detalhe importantíssimo. Em que direção vão as ridicularizações contra Jesus?
contra a sua identidade. Porque se tu fosses mesmo quem tu dizes ser, porque se tu fores filho de Deus, porque se tu és o Salvador, então salva-te a ti mesmo. Então desce dessa cruz. E é exatamente isso que Satanás quer fazer com Jesus. Quer colocar em causa a identidade dele, para que Jesus então queira provar quem ele é, saia da cruz. E se Jesus saísse da cruz, haveria plano da redenção, haveria salvação para nós? Não haveria. Satanás ataca exatamente na identidade de quem nós somos, para que nós deixemos de ser quem nós temos que ser. É na nossa identidade que ele vem. Ele é chamado em Apocalipse o acusador. Ele não para dia e noite, diz Apocalipse, ele está diante de Deus a acusar cada um de nós. Além do trabalho que ele faz de acusação contra nós diretamente. Essa é uma das suas principais armas. Por isso Paulo fala nas setas inflamadas do inimigo que vêm contra nós. Por isso, não poucas vezes, isto é muito importante que eu vou dizer agora, não poucas vezes nós vamos nos encontrar numa luta intensa, sabem aonde? A nossa principal luta espiritual é aqui, é nos pensamentos, é com as nossas emoções. Repletos de acusação, de culpa, de inferiorização, de mentiras. E depois são pensamentos que normalmente ficam ruminantes. São sempre os mesmos. São cíclicos. E nos paralisam. A mente e as emoções são o pior campo de batalha da nossa luta espiritual. O pior. E quem é cristão aqui, leva a vida cristã a sério, sabe muito bem disso. Outras vezes essas acusações vêm de fora. Mas inevitavelmente vão sempre parar na nossa mente. Podem vir de colegas de trabalho, o teu colega de trabalho, o teu patrão, algum familiar teu pode dizer coisas que parece que penetram, vão ali mesmo naquela junta, que te desfazem naquele ponto que tu sabes que se for ali tu vais abaixo. O mesmo é verdade quanto à igreja. À medida que formos quem nós temos que ser, que começamos a pregar melhor e mais claramente a doutrina, que começarmos a levar a sério a pureza de vida, a santidade, que começarmos a levar a sério a vida de membresia, a vida familiar onde homens pastoreiam os seus lares, as boas obras na cidade, a plantação de igrejas, tudo isto que temos falado da visão da igreja, à medida que formos levando isto a sério, pessoas vão-se começar a levantar para falar mal. Pessoas de dentro vão começar a levantar questões sobre a nossa identidade e sobre aquilo que queremos fazer. Isso aí que vocês... Sonhadores. Às vezes vão ser pessoas que vão sair da nossa igreja, como já tem acontecido, e vão andar a difamar por onde forem e por onde passarem. Teremos pessoas de fora que nos vão ridicularizar e que vão entrar em generalizações. O que é tu és daquela igreja? Porque quanto mais começarmos a viver aquilo que queremos ser como igreja, mais impactos na cidade nós vamos ter, mais as pessoas vão nos conhecer, por isso mais mal vão falar de nós e vão nos dizer, os evangélicos, aqueles que querem tirar dinheiro às pessoas e fazer lavagem cerebral. Porque vão nos pôr no mesmo saco que todas as outras igrejas que fazem porcaria. Não vão faltar acusações. Os tipos de acusações, as intimidações, as mentiras que podem vir de Satanás, seja para nós individualmente, para nós como igreja, são muito semelhantes àquilo que Sanballat fez aqui, destas 5 perguntas. Por isso vamos ver 5 formas que Satanás usa para atacar os nossos pensamentos. Por isso se queremos vencer a batalha do nosso pensamento, das nossas emoções, temos que saber muito bem a estratégia que Satanás usa. Então vamos olhar para Sanballat e as perguntas que ele fez. Satanás quer que nós nos vejamos como fracos, em primeiro lugar. Fracos, como cristãos fracos, como uma igreja fraca. Ele vai sempre fazer o quê? Satanás na nossa vida vai maximizar, vai aumentar as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas quedas, vai tornar tudo muito maior do que aquilo que de facto é. Para que nós nos sintamos como fracos. Como é que nós, numa igrejinha de 80, 90 pessoas, vai conseguir fazer alguma coisa numa cidade de 60 mil? Mas, meus amigos, como é que 12 homens são capazes de revolucionar o mundo como revolucionaram os 12 apóstolos? Satanás quer que nós vejamos as responsabilidades e a vida que Deus nos chamou a viver como algo além da nossa capacidade. Como não sendo capazes de as viver. Satanás quer que nós acreditemos que não temos força para perseverar, para continuar numa vida de luta contra o pecado, numa vida de oração, numa vida de leitura da Bíblia, numa vida de consagração. Satanás quer que tu acredites, mãe, pai, que tu não és capaz de educar os teus filhos, que há uma tarefa além das tuas capacidades.
Satanás quer que tu acredites que não és capaz de concluir o teu curso, que não és capaz de desenvolver o teu trabalho, a tua carreira profissional. Ele quer que a igreja creia que nós, como ação bíblica de Faro, acreditemos que não temos capacidades para servir socialmente a nossa cidade e de ter um testemunho forte evangélico aqui. Mas Satanás quer que nós acreditamos que Deus não está connosco. Que o Espírito Santo, o poder do Espírito, o mesmo Espírito que agiu na igreja em Atos dos Apóstolos, Satanás quer que nós acreditemos que esse mesmo Espírito não está acessível, não está disponível para nós hoje. Ele quer que tu acredites que não vale a pena investir no teu casamento. Que a tua entrega a Deus não vai fazer nada pelo bem-estar dos teus filhos. Ele quer que tu acredites que Deus não está do teu lado, que Deus não te segura, que Deus não te ampara, que Deus não cuida de ti, que Deus não vai prover o emprego que tu precisas, que Deus não vai pôr pão na tua mesa, que Deus não vai estar contigo nos momentos de maior lágrimas, de maior dor. Será que Deus está comigo? E é sempre isto que vem. Se Deus estivesse comigo, se Deus estivesse aqui, se tu, Deus, tivesses feito, então eu não estaria doente, então eu não estaria a viver o que estou a viver, eu não teria o casamento que eu tenho. Quantas vezes a nossa mente não é atacada por ses? Mas Satanás quer que nós pensemos que o avivamento é uma coisa lá para as outras gerações. Que criar um testemunho forte, íntegro na nossa cidade é para daqui a vários anos. Que reconstruir um casamento, isso é para quando nós formos velhos caquéticos e pronto. Satanás vai querer te mostrar de todas as formas e feitios que tudo de bom que possa existir na tua vida e que Deus requer de ti e de nós como igreja é uma tarefa impossível. É lixo. Tudo o que tu estás a tentar fazer é lixo. Olha para ti, já caíste tantas vezes no mesmo pecado. É lixo. Tu és lixo. Tu não consegues, nunca vais conseguir. É impossível. E mais uma sexta coisa que Satanás usa, à luz do que vimos em Tobias. Satanás vai querer que tu acredites que qualquer iniciativa tua é de pouca duração. O quê? Tentares vencer esse pecado? Tentares lutar contra esse pecado, mas tu já caíste 1000 vezes nesse pecado, tu não consegues, nem vale a pena tentares. O sucesso que tu vais ter vai ser nulo. Lutares pelo teu casamento, o teu marido não muda. Há 20 anos achas que ele vai mudar? Satanás quer que tu acredites nisso. O teu filho está afastado e não vai voltar, nunca. As decisões que ele tem tomado, esquece. Ler a Bíblia, começar a ter uma prática regular de ler a Bíblia. Olha só, tu já tentaste 50 mil vezes. Dura 4 dias, 5 dias, dura um mês, ou então chegas a Levítico e desistes. Uma vida de oração, começas e desistes. Uma associação para servir um bairro na Atalaia, esquece, isso vai durar um pouquinho, depois vai acabar. Agora, sabem uma coisa? No meio disto tudo, este é o tipo de acusações que Satanás traz. No meio disto tudo, Satanás não está de todo errado. Não está. Sabem porquê? Porque nós somos fracos, sim. Tudo o que Deus pede de nós é além da nossa capacidade, sim. Também não é a nossa muita adoração, a nossa muita entrega, que afinal não é tanto assim, que vai fazer com que Deus esteja do nosso lado e nos ampare, e nos segure e nos sustente. Aquilo que é pedido de nós como igreja individualmente não acontece instantaneamente, não. Parece que dura. É impossível, sim, qualquer coisa que Deus pede de nós, é impossível de nós fazermos, é impossível. Satanás não está de todo errado. Mas a diferença é que Jesus morreu por nós. E que o Espírito que tudo pode está em nós. Ele morreu por ti, Ele morreu por mim. Para que nós, sendo fracos, nele possamos ser fortes. Para que nós, incapazes, por ele possamos ser capacitados. Para que nós possamos perseverar até ao fim, por muito tempo que leve. Ou ele pode agir sobrenaturalmente. Quantas vezes na nossa vida portas não se abriram assim, puf, de repente. De repente. E Satanás, não, isso é uma coisa para ele, nunca vai acontecer lá à frente, lá atrás. Não somos nós. Satanás tem razão. E por isso podemos dizer a Satanás e podemos dizer aos nossos pensamentos, sim, não sou eu, mas é Jesus em mim. É o Espírito em mim que me vai permitir educar os meus filhos, que me vai poder permitir ser o homem que pastoreia a esposa e os filhos, que me vai permitir evangelizar o meu colega, mesmo que eu não saiba evangelizar. É o Espírito Santo em mim. É o Espírito Santo em nós, na igreja. Agora, como é que nós respondemos e reagimos a estas acusações e intimidações de Satanás? Em primeiro lugar, a primeira coisa que Neemias faz, oração, é sempre a mesma tecla. É a mesma tecla que Neemias usa, é a mesma tecla que nós temos que usar. Oração. O próprio Jesus. Gente, Jesus era Deus
E o que é que Jesus mais faz na vida? Jesus ora. Jesus cura, Jesus prega, mas Jesus sempre ora, Jesus sempre tira um tempo para ir orar. E vejam só, de tal forma é a vida de oração de Jesus, que os discípulos de Jesus, ao verem Jesus fazer milagres, ao verem Jesus ressuscitar mortos, ao verem Jesus acalmar uma tempestade, eles não pedem a Jesus, se eu estivesse com Jesus, Jesus, ensina-me a acalmar tempestades, porque quando formos fazer um almoço na casa do Ricardo, eu não quero que esteja uma nuvem em cima de mim. Os discípulos de Jesus não pedem nada disso. O que é que os discípulos de Jesus pedem? Ensina-me a orar. A vida de oração de Jesus devia ser alguma coisa que os marcasse tanto que eles pediram: Jesus, ensina-nos a orar. Então é sempre esta tecla, não há outra. Não há outra. O segredo da vida cristã é a oração. Se tu és cristão, tu sabes disso. Sabes que o Espírito Santo te chama à oração. Sabes que o Espírito Santo te chama a tu rasgares o teu coração, a perseverares numa vida de oração mais constante, mais fervorosa, mais bíblica, mais contínua, mais intensa. Se uma vida de oração é para esquecer, Satanás, vai-nos pôr assim, ele vai-nos cozer como se cozem os sapos. Enlumbrando. Quando demos por nós, somos cristãos absolutamente inúteis. Viver uma vida de mediocridade e seremos uma igreja medíocre e inútil. Se não houver oração, nada feito. Então, assim que tu vês a oposição se levantar contra ti, no trabalho, em casa, onde for, ora, vai ter com Deus e ora. Ora, primeira coisa, antes de ferveres em ira, antes de ferveres em explosões de impaciência, ora. Porque se nós formos tomar uma ação, que somos chamados a tomar sim, mas se formos tomar uma ação antes de orar, o que vai acontecer é que muito da nossa carne vai estar nessa ação. Amargura, impaciência, gritaria, ira, explosão, vai tudo estar nisso aí. Por isso, primeiro temos que orar. Orar em primeiro lugar. E presta atenção a outra coisa aqui. Assim que tu vês que andas a ficar mais ansioso, assim que tu vês que começas a ficar deprimido, irritável, impaciente, irado, tentado a pecados sexuais, tentado à autocomiseração, ao automenosprezo, para tudo e analisa o que tem passado na tua mente, os teus pensamentos, e escreve-os. Por favor, escreve. Nós temos que materializar aquilo que nós pensamos para podermos atacar aquilo que tem sido a chave de ignição daquilo que sentimos e, por conseguinte, da forma como nós reagimos e respondemos à nossa realidade. Tudo começa no pensamento. Por isso temos que identificar os pensamentos que andam a alimentar essa nossa paralisação. Ok? Precisamos de identificar para depois levar à palavra e à oração. Então, antes de qualquer coisa, ora. A mesma estrutura de Neemias. Primeiro, pede a Deus. Deus vem estar comigo. E rasga o coração diante de Deus. Neemias diz isso. Neemias diz, vê como temos sido desprezados. Temos sido desprezados. Isso é rasgar o coração. Muitas vezes falta-nos a nós, eu tenho falado muito nisto, porque eu sei que há irmãos que têm começado a fazer isto, e isso vê-se os frutos na vida desses irmãos, e eu conheço outros que não têm feito isso, e por isso não se vê frutos na vida desses irmãos. Rasgar o coração diante de Deus. Dizer mesmo toda a verdade como está a sentir, chorar diante da presença de Deus, chatear-se diante da presença de Deus, ser pouco politicamente correto na presença de Deus. É isto que um pai quer de um filho. É isto que um pai quer de um filho. Então, em primeiro lugar, orar a Deus. Desta forma, pedindo que Deus esteja do nosso lado e rasgar o coração. Em segundo lugar, pede a Deus que Deus haja com justiça. Que Deus trave o mal, que Deus trave a maldade, que Deus trave as más intenções e que Deus favoreça a justiça. Ao orarmos por justiça e por juízo divino, nós estamos a orar biblicamente. E estamos a fazer três coisas ao orarmos por juízo divino sobre os nossos inimigos. Estamos a colocar ao lado de Deus que ama o que é bom e que aborrece o que é mau. 2, nós vamos estar a limpar o nosso coração de amargura e de vingança. Porquê? Porque estamos a pôr nas mãos de Deus e não vamos ter a tentação de sermos nós a contra-atacar aquilo que tem feito contra nós. Okay? Então estamos a deixar nas mãos daquele que tudo controla, que tudo vê, e nas mãos das instâncias legais a quem podemos deixar. Um patrão, um tribunal, o que for. Não é pessoal. Vou deixar nas mãos de quem trata isso. Agora, orar por juízo divino, para que justiça seja feita, não significa que nós não oremos pela salvação das pessoas. Tá? Não significa isso. Nós podemos orar por elas, pela salvação, ao mesmo tempo que oramos para que o bem seja exaltado e para que o mal seja travado e reprovado. Se há algo que também temos visto em Neemias e que repete em toda a Bíblia, é que a oração não dispensa a ação, ok? Na verdade, a oração é combustível para a ação. E qual foi a ação do povo aqui? O povo focou-se no trabalho.
Muitas vezes a igreja é assim. Quanto mais ela é perseguida, mais ela cresce. Nós vemos isso em Atos 1:8, por exemplo, em que Jesus diz assim: mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo estiver sobre vós e vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judá, Samaria e até aos confins da terra. No entanto, esse movimento da igreja de Atos não acontece com intensidade até ao capítulo 8, versículo 1. O contrário desta passagem. Atos 1:8, agora vamos ver Atos 8:1. E Saulo aprovou a sua morte, a morte de Estevão. No mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos por onde? Pelas regiões da Judeia e da Samaria. Por meio da perseguição, a igreja cumpre a sua missão. Tertuliano, um dos pais da igreja, disse: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Por isso é que a maior igreja no mundo é a da China, onde a igreja é perseguida. Então, em vez da oposição e dos ataques de Satanás e de quem nos quer mal, nos levar a ficar paralisados e te levar a ficar paralisado, esses ataques devem te levar a tu redobrares o teu esforço, a tua dedicação àquilo que tu sabes que Deus te tem chamado para ser e para fazer. Redobrar. Quando as dúvidas vierem, foca-te mais intencionalmente no que tens em mão. Quando os pensamentos de menosprezo, de culpa, de inferiorização, de incapacidade pesarem, levanta-te com maior determinação e trabalha. Seja na igreja, em casa, no trabalho, onde for. E vais ver uma coisa acontecer. Uma coisa vai acontecer logo. A perseverança no que tens que fazer vai-te mostrar que esses pensamentos são mentiras. Porquê? Porque tu estás a continuar. E afinal o trabalho e as coisas estão a avançar. Quando deres por ti, metade das muralhas vão estar construídas. Quando deres por ti, já tens o hábito regular de leitura da palavra e de oração. E quando não fizeres, vais sentir falta. Quando deres por ti, o culto doméstico, quando não os fizeres, os teus filhos vão perguntar: pai, mãe, quando é que voltamos a fazer culto? Quando deres por ti, as coisas vão estar a acontecer. Este foi o primeiro assalto. Podíamos fechar aqui, íamos felizes para casa. O povo ia feliz para casa, metade das muralhas à altura estava feita, mas Satanás não desiste. Os inimigos dos judeus não desistiram. Na verdade, a oposição só vai se intensificar agora. Versículos 7 a 14, e é o resto da nossa passagem. E diz assim o versículo 7. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, orámos ao nosso Deus, colocámos guarda para proteger-nos dele de dia e de noite. O povo de Judá então começou a dizer: os carregadores estão a perder as forças, ainda há muito entulho, não vamos conseguir construir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes de saberem, ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles e os mataremos e acabaremos com a obra deles. Mas os judeus que moravam entre eles nos advertiam 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles virão e nos atacarão. Por isso coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e lugares abertos distribuídos por famílias armados com espadas, lanças e arcos. Depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor grande e temível e lutem pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Que discurso, mas já vamos falar desse discurso. A fúria está forte, a fúria continua, a fúria cresce. Porque afinal, os judeus não eram tão fracos assim. Porque afinal, aquele lixo estava de facto a virar uma muralha. Só que agora a oposição não vem só de uma pessoa, ou de duas no caso, Sambalate e Tobias. Agora nós temos os árabes, temos os asmonitas e temos os asdoditas. Todas as regiões vizinhas. Todas, norte, sul, este, oeste. Israel está cercado por uma conspiração que está determinada a matar os construtores e os cidadãos de Jerusalém. Causar confusão, causar o caos, preparar aquela construção. O que é que Neemias e o povo fazem assim que sabem destas coisas? Outra vez, a primeira coisa. Oração. E mais uma vez, também não ficam só pela oração, mas eles dedicam-se à ação. Eles põem guardas de dia e de noite para proteger a cidade. Só que agora começamos a ver uma coisa, que é o que muitas vezes acontece na vida cristã, quando estamos a lutar. O desânimo começa a bater sobre as pessoas. O cansaço. O medo. Começamos a ver aqui um clima de medo. Chegou-lhes aos ouvidos que os inimigos
pretendiam se infiltrar sorrateiramente, discretamente, em Jerusalém e começar a matar pessoas. Aqueles que moravam fora da cidade e que moravam no meio desses outros povos, os judeus, vieram ter com Neemias, diz o texto, 10 vezes, apavorados, a dizer que de todos os lugares, como cogumelos, como ervas daninhas, iam surgir pessoas para os atacar. Então o medo estava instalado. Todos tinham a sensação de terem que olhar por cima do ombro, como muitos brasileiros testemunham, especialmente no Rio de Janeiro, olhar por cima do ombro por causa da manutenção da sua vida. Não podiam dormir descansados. Não fosse aparecer à meia da noite num quarto alguém com uma faca pronto para degolar. Neemias não perdeu tempo. Não perdeu tempo. Neemias agiu logo. Ele colocou o próprio povo, organizado por famílias, para proteger a cidade. Nos lugares mais baixos da muralha, nos lugares mais abertos, por trás das muralhas, ele armou as famílias com espadas, lanças e arcos. Um povo que não esteja armado é um povo vulnerável, até contra governos tiranos. Por isso é que a população devia de poder andar armada. Além de orar e agir, Neemias faz uma outra coisa aqui. Neemias faz uma reunião de homens. Criação do Ministério da Reunião de Homens, temos aqui com Neemias. Isso mesmo, uma reunião de homens, onde ele vai chamá-los a duas coisas. A se lembrarem quem o Senhor é, quem Deus é. Ele é o Senhor grande e temível. É o que ele diz, ele lembra os atributos de Deus, mostra que Deus é soberano, que Deus é forte, que Deus deve ser temido, ou seja, os inimigos só fogem diante da glória, do poder e da majestade de Deus, é o Senhor dos exércitos. Segunda coisa que Neemias faz com eles, primeiro, prega-lhes sobre Deus, em segundo lugar, chama-os à ação, convoca-os para que eles lutem pelas suas famílias e pelas suas casas. Lutem pelos vossos irmãos, lutem pelos vossos cônjuges, pelos vossos filhos e filhas, lutem pela vossa casa. O que nós vemos aqui neste segundo assalto é o que nós encontramos na nossa vida. Satanás nunca desiste. E quando nós pensamos que estamos a vencer Satanás, que aqueles pensamentos já estão mais ou menos dominados, que aquilo já não nos influencia tanto, que aquilo já não nos ataca tanto, Satanás arranja outra estratégia e ele vem. Não consegue de uma forma, vem de outra. Não consegue pela culpa, pela inferiorização, pela ridicularização. Ele vai pelo cansaço, pelo medo e pelo desânimo. E há momentos em que se unem para lixar, para tramar o trabalho de Deus, as iniciativas de Deus. O salmista relata essa verdade no versículo 2 do Salmo 2. Os reis da terra levantam-se, os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido. Foi isso que fizeram com Jesus. Todos se uniram, todos. Um dos discípulos, os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, o rei Herodes, Pilatos, o governo de Roma, todos se uniram, conspiraram contra Jesus. O diabo sempre vai querer fazer alianças para conspirar contra as nossas vidas, contra os nossos casamentos, contra a nossa igreja. Vai fazer alianças sempre. Alianças com pessoas do nosso local de trabalho. E por isso nós temos que ter o discernimento espiritual e de olhar para aquilo que Paulo diz, de que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra as hostes espirituais. Sim, são pessoas que têm intenções maldosas, mas Satanás usa-as para nos atacar. E Satanás faz aliança com este mundo, com este sistema caído. Satanás quer fazer aliança com a nossa carne. E essa aliança é das mais fáceis. Puxando-nos para tentações, puxando-nos para a preguiça, puxando-nos naquilo que são as nossas fraquezas e que nós já conhecemos muito bem. Parece que há alturas em que tudo se une para nos tramar, como canta o Rui Veloso. Tudo se une para nos tramar. E isso é especialmente verdade quando os muros que nos foram confiados começam a ganhar forma. Isto é muito verdade. Quando começamos a cuidar da nossa vida de oração, da nossa vida de leitura da Bíblia, quando começamos a nos envolver, nos comprometer na vida da igreja, mais e mais e mais, a vir mais aos cultos, a participar da reunião de oração, quando nós começamos a desenvolver amizades com irmãos da igreja, de caminhar lado a lado, ombro a ombro, de discipulado, quando nós começamos a pastorear em casa as nossas famílias, quando nós começamos a partilhar o Evangelho, o diabo vai querer que nós fiquemos com medo. E às vezes vão vir circunstâncias bem difíceis. E vejam só, Satanás sabe o que é que mais nos fere. E ele então virá exatamente nesses pontos e naquilo que nos é mais importante. E muitas vezes Satanás vai atacar aquilo que nos mais custa. A nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento, vai usar isso para nos enfraquecer, para nos jogar abaixo. A nossa estabilidade financeira, a nossa saúde. Satanás vem nos nossos pontos fracos.
O diabo vai nos atacar. Isso é certo e garantido. E se calhar já tem atacado exatamente nesses pontos que eu acabei de dizer. Ou noutros, que são caros para ti. E ele vai querer fazer isso na igreja. Como? E por isso temos que orar muito. Ele vai querer começar a enfraquecer um, e depois o outro, e depois o outro, e depois o outro, e depois o outro. E o que é que vai acontecer com a igreja? Vai murchar. Por isso é que precisamos de uma membresia forte. Precisamos de discipulado. Precisamos de amizades em que nós cuidamos uns dos outros. Em que nós levantamos quem está caído. Em que nós exortamos quem está em pecado. Em que nós choramos com os que estão a chorar. Precisamos de unidade na igreja. Porque o diabo vai nos atacar com tudo. E o que piora tudo é o mundo na igreja. E o mundo na igreja não é estilo de roupa ou estilo de música que nós ouvimos. O mundo na igreja é formas de estar na vida que são contrárias à de Deus. E aqui uma das coisas que nós vemos na nossa sociedade é que a nossa sociedade foge da dor. Por isso temos, por exemplo, em Parlamento estar-se a ser votado a lei que despenaliza a eutanásia. A nossa sociedade foge da dor, falta coragem, falta ousadia por se lutar por aquilo que é bom, por aquilo que importa, por aquilo que é justo. Vemos corrupção, vemos um sistema político podre, tivemos testemunho disso ainda agora, e no entanto não vemos ninguém com coragem de se impor e de se levantar contra um sistema destes. Há falta de coragem. Vivemos no medo. Na nossa vida, quando as dores apertam, quando o diabo te começa a tirar as coisas importantes da vida, não fujas, não te acobardes, mantenha o foco, mantenha a luta. Não sejas daqueles como os 10 espias. Lembram-se? Foram mandados 12 espias. Josué e Caleb voltaram e disseram: sim senhora, Deus pode nos ajudar. 10 deles voltaram e disseram: isto é impossível. Não vale a pena sequer tentar. Tem coragem. Não desanimes. Eu sou contigo, diz Deus. O que fazer? Já vimos lá atrás. A oração e a ação. Só que agora a tónica na oração é outra. E eu quero muito dar um toque bem importante aqui. Antes Neemias orou. Agora o povo orou. Oração coletiva. Neemias vai criar 2 ministérios para responder a estes ataques de Satanás. Para estes ataques dos seus inimigos. 2 ministérios. O primeiro deles é a reunião de oração. Se por um lado na Bíblia nós encontramos muita ênfase na vida de oração de pessoas individuais, por outro lado encontramos a mesma tónica na vida coletiva da igreja. A igreja que não se junte para orar é uma igreja que está destinada à morte. Ok? Podem escrever isso. A igreja que não ora em conjunto é uma igreja que está destinada a morrer. Não há como lutar contra o diabo, contra a carne e contra uma cultura corrompida que vive uma postura anti-reino, anti-Deus. Não vai dar certo se não houver oração coletiva. A igreja do Novo Testamento, ela nasce aonde? A igreja do Novo Testamento nasce aonde? A igreja do Novo Testamento nasce numa reunião de oração. Numa reunião de oração. O que é que estavam os discípulos de Jesus a fazer quando o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2 no Pentecostes? Em Atos 1:4 nós lemos o seguinte, prestem atenção. Enquanto participava de uma refeição com eles, Jesus mandou-lhes que não saíssem de Jerusalém até que a promessa do Pai acontecesse. Em Atos 1:8 vemos qual é essa promessa. A promessa é o Espírito Santo descer sobre eles para lhes dar poder. Depois o que é que nós vemos no versículo 14? O povo obedeceu, os discípulos obedeceram. Homens e mulheres, cerca de 120, perseveravam em oração até o dia em que o Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram batizados no fogo para cumprir o seu ministério. Até serem cheios do poder do Espírito Santo, para o cumprimento da missão, a igreja precisa de perseverar em oração. Agora, mesmo depois do Espírito Santo descer em Pentecostes, a igreja continua a orar. No capítulo 2, versículo 42, vai-nos dizer um texto muito conhecido de nós, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão de casa em casa e na oração. Por exemplo, quando Pedro e João são soltos, eles reúnem-se com a igreja ora, e depois vejam o que é que acontece quando a igreja ora. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. O Espírito Santo desceu com poder. Quando Pedro foi preso, a igreja juntou-se para orar numa reunião de oração. O que é que acontece? Eles foram soltos. E nós temos mais exemplos. Quando a igreja ora, quando a igreja se junta para orar, as coisas acontecem. Agora, será que nós temos sido zelosos na prática disto? Nos juntarmos em oração? Se não temos, porquê? É o horário.
Vamos arranjar alternativas, pessoal, vamos, digam. Não, às 8h30 para mim não dá terça-feira. A quarta-feira às 8 da manhã para mim também não dá. Online na sexta-feira às 21 horas também não dá. Então digam-nos qual é o horário que dá. Qual é o horário que dá? Ou em que formato que dá? Mas precisamos nos juntar para orar. Seja na reunião de oração, seja em grupos constantes. O ponto é isto, a constância. Grupos constantes. Será que tu tens um grupo de irmãos com quem tu te reúnes regularmente, semanalmente, para orares? Precisamos de valorizar a reunião de oração. Seja à terça-feira, seja à quarta-feira, seja na casa da irmã Maria, seja na casa da irmã Fernanda, da irmã Josefa, não interessa. Reunião de oração. O povo de Deus precisa de reunir para orar. Ponto final, parágrafo. Tudo aquilo que temos falado da visão da igreja não vai acontecer se nós não orarmos. Eu quero que tu respondas sinceramente para ti. Porquê é que não participas de alguma reunião de oração? O porquê? O diabo não quer que a igreja ore. E quem vem à reunião de oração sabe da luta que é. É o cansaço, é as 1000 coisas que acontecem antes de sair para a reunião de oração. Nós temos pessoas que vêm à reunião de oração que nem jantam, vêm logo. Porque se fossem a casa não saiam de lá. Vêm direto. Então, vamos, é sacrifício, custa. A reunião de oração é atraente? Não é atraente. A reunião de oração é trabalho, a reunião de oração é luta, a reunião de oração é intercessão. Por isso custa. Mas depois, quando nós saímos daqui, temos a sensação que eu nem sei descrever. A missão cumprida, de paz interior, de que Deus esteve connosco, que Deus nos abençoou o nosso empreendimento. O diabo não quer que a igreja ore, por isso, por favor, ouve a voz de Deus nesta manhã, ouve o Espírito Santo de Deus, ouve aquilo que a Bíblia pede de ti e junta-te à igreja para orar, em algum formato, com o grupo de irmãos que for, mas junta-te para orar. E os horários para mim não vêm falar comigo, fala com alguém, vamos tentar, nem que a gente faça uma reunião de oração por semana, uma às 9 da noite, outra à 1 da tarde, não interessa. A reunião de oração da manhã surgiu assim, às 8 da manhã, quarta-feira, durante meia hora. O segundo ministério que Neemias traz para proteger o povo, isto é muito importante. O segundo ministério que Neemias traz para proteger o povo é o ministério de homens. Ele convoca homens e ele exorta-os. A igreja, a família, a sociedade é protegida por homens. É cuidada por homens. É velada por homens. Homens que assumem os seus lugares. Homens íntegros. Homens fiéis. Homens verdadeiros. Homens que querem dar o corpo às balas. Homens que são generosos. Homens que servem sacrificialmente. Este chamado traz no Éden, em que o homem foi chamado a cuidar e a proteger do jardim. Duas coisas, cuidado e proteção. Este é o chamado, esta é a vocação de todo o bendito homem. Cuidar e proteger. Cuidar dos seus, da sua esposa, dos seus filhos, da sua igreja, da sua cidade, da sociedade e proteger esses ambientes todos. Mas nós vivemos numa sociedade de homens fracos que não dão suor e muito menos o sangue. E há uma frase que circula muitas vezes que é: homens fortes criam sociedade, homens fortes criam tempos fáceis, ok? Nós vimos, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, homens fortes foram para o campo de batalha, criaram uma boa sociedade, uma vida que nós temos hoje em dia, fácil, que os nossos avós não tiveram, foi construída por quem? Por homens lá atrás. Agora, esses tempos fáceis criam o quê? Tempos fáceis criam homens fracos, com todas as facilidades, por tudo e por nada fogem à dor, por tudo e por nada desistem, são medíocres. E depois o que é que acontece? Quando há homens fracos, vêm tempos difíceis. E é isso que estamos a começar a ver na nossa sociedade. Tempos difíceis. Por isso é que a igreja tem que ser contra a cultura. Por isso é que o ministério de homens tem que ser uma realidade a acontecer na nossa igreja. Nunca vamos ter avivamento na nossa igreja se os nossos homens não forem para a fila da frente da batalha da oração, da batalha do ensino da palavra, da batalha do serviço, da batalha do encorajamento, da batalha da generosidade, da batalha da adoração, da batalha do ensino dos filhos, do culto doméstico. Quero ver um dia que vai haver mais homens na reunião de oração do que mulheres. Isto não é para minimizar as mulheres. As mulheres têm levado a igreja às costas. Mas muitas vezes porque os homens não têm assumido o seu lugar. Quero ver a reunião de oração cheia de homens. Quero ver novos pastores a se levantarem, novos diáconos. Porque isso é o que vai acontecer quando tivermos homens fortes na palavra, homens fortes na oração.
nós vamos ter lares seguros espiritualmente, seguros emocionalmente e seguros materialmente. Vamos ter lares firmes, seguros, onde as mulheres podem florescer com os seus dons, onde as mulheres podem florescer com os seus ministérios na igreja, onde as crianças são educadas à luz daquilo que sabem o que é ser um homem temente e fiel a Deus. E o que é que vai acontecer? Vamos ter mais pastores, vamos ter mais missionários, vamos ter mais diáconos, vamos ter mais líderes. Vamos enviar homens para plantar igrejas. Vamos enviar missionários para todo o mundo. Se os nossos homens começarem a ser estes homens. Então, mães, orem pelos vossos filhos. Pais, orem pelos vossos filhos. Avós, orem pelos vossos netos. Vamos orar pelos homens da nossa igreja. Por isso é que essa é uma prioridade na nossa igreja aqui. Um dos principais ministérios e focos da igreja vai ser a reunião de homens. Ok? Em que nós vamos trabalhar junto dos homens, exatamente como Neemias trabalhou aqui. Duas coisas. Palavra de Deus. Mostrar quem Deus é. Que Deus é grande e temível. Criar homens que sabem rasgar o seu coração diante de Deus. É isto que nós queremos fazer. E os homens sabem disso. Há um ano não sabem, mas vão voltar a saber em breve. Vamos voltar a ter reunião de homens. Aprender a palavra de Deus e aprender a rasgar o coração diante de Deus. E em segundo lugar, homens que assumam a responsabilidade de cuidarem e de protegerem da sua casa, da igreja e da cidade em questão. Este é o foco do nosso Ministério de Homens. Sempre foi e sempre será, e cada vez mais intensamente e intencionalmente. E digo-vos uma coisa. Se na nossa igreja apenas tivéssemos culto, reunião de oração e reunião de homens, teríamos o suficiente para termos uma igreja forte, saudável e missional, que cumpra a missão e que glorifica a Deus. Porque homens assim vão cuidar de mulheres, vão cuidar dos adolescentes, etc, etc. Os outros ministérios são bons, nós vamos continuar a tê-los, como é óbvio, e são uma bênção. Eu estou a dizer é que se nós só tivéssemos isto aqui, não é só. Teríamos os fundamentos principais para todos os outros ministérios florescerem e desabrocharem. Por isso esta será uma marca da nossa igreja. Ministério de Homens. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Eu termino. Precisamos dedicar. Precisamos de esforçar. Precisamos ser intencionais. Precisamos de pôr na agenda. Precisamos de nos organizar. Precisamos de sacrificar coisas que gostamos de fazer. Precisamos de sacrificar dinheiro que poderíamos ter a mais. Precisamos de sacrificar emoção e bem-estar pelo facto de investirmos emocionalmente na vida das pessoas. Precisamos nos colocar na linha da frente. E Satanás virá com tudo. Vai-nos tentar fazer sentir culpados, inferiores, incapazes. Vai tentar com que nós tenhamos medo, desânimo, cansaço. Mas isso só nos vai mostrar que estamos no caminho certo. Vamos precisar de orar. Vamos precisar de orar coletivamente. A reunião de oração, por favor, deem um passo firme, intencional em direção a se reunirem para orar com outros irmãos. E precisaremos de homens fortes que não se acobardem. É assim que vamos avançar. Vai haver progresso, mas vai haver dor. Mas olhemos para Jesus. Ele conquistou a graça do perdão e da misericórdia para a nossa vida. Porque Ele saiu da zona de conforto. Porque Ele deu o peito às balas. Porque Ele foi intencional. Então, para nós não é diferente. Vamos olhar para Jesus. O Espírito de Jesus é o Espírito que está em nós. E Ele nos vai dar o mesmo tipo de vitória. Vamos orar. Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Tu nos dás tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação. A Tua palavra é suficiente e para a nossa vida cristã. Ajuda-nos, Senhor, a sair da nossa zona de conforto e avançar e a sermos responsáveis dentro daquilo que Tu tens pedido de nós nas várias esferas da nossa vida. E que à medida que as coisas forem avançando e que a oposição se for levantando, que nós saibamos identificar as palavras que Satanás traz para nos acusar. E que nós respondamos com oração e com esforço ainda maior naquilo que temos para fazer. Que nós respondamos com reunião de oração, nos juntando com outros para orar. E, Senhor, abençoa na nossa igreja o trabalho junto dos homens. Abençoa todos os ministérios. Mas eu peço em especial, que é aquilo que Satanás mais ataca. Abençoa a nossa reunião de homens. Abençoa os nossos homens. Sejamos uma igreja onde os homens não se acobardem, mas que se levantem em oração, que se levantem na palavra, que se levantem para pastorear, para cuidar, para amar, para ser generoso. Senhor, que se levantem para ser quem tem que ser na nossa igreja, na nossa cidade e nos lares, junto das suas esposas. Levanta, Senhor, a nossa igreja, homens fortes, homens de verdade.
e faz florescer as nossas esposas, as mulheres, as solteiras, as viúvas. Faz florescer as crianças, os adolescentes. Senhor, faz florescer a nossa igreja, te peço. Converte aqueles que ainda não são teus. Vem com o teu Espírito Santo a eles, convence-os. Traz aqueles que estão afastados e que podiam estar sentados aqui connosco hoje. Faz-lhes apertar o coração com saudades da tua igreja, com saudades da tua palavra, com saudades de ti. Levanta-nos como igreja, te pedimos, nesta cidade, para a tua honra, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém.